O vento desou sopra as velas pela última vez, mas o horizonte do novo mundo não perdoa os despreparados. Entre raios que rasgam o céu e ondas que desafiam o galé, Leno descobre que sua tripulação acaba de ganhar um novo fôlego. O destino é incerto e o mar é implacável. Mas para quem busca a verdadeira liberdade, cada novo rosto a bordo é uma promessa de que a grande aventura está apenas começando. One Piece, o Deus do Trovão, parte 28, capítulo 321. Após vários dias de banquetes ininterruptos em Zou, Leno e sua tripulação finalmente se viram subjugados pelo entusiasmo ilimitado da tribo Min. Apesar das repetidas tentativas de convencê-los a ficar, eles finalmente decidiram que era hora de partir. Naquela manhã, no portão principal do Ducado de Mokomo, o Duque Inuarashi liderou um grande grupo de Mins para se despedir deles, trazendo consigo caixas e mais caixas de especialidades locais de Zou. À medida que um grupo após o outro desembarcava do navio, chegou o momento da despedida. Os Mins observaram a embarcação subir lentamente, acenando relutantemente para os que estavam a bordo. Senhor Deus do Trovão, que os ventos te acompanhem em sua jornada. Você precisa voltar. Todos são sempre bem-vindos para visitar Zou. Adeus. Ha. Junto a grade, Yamato, Nami e os outros acenaram de volta para os adoráveis Mins. Após passarem vários dias juntos, todos se afeiçoaram a essas pessoas simples e bondosas. Eles eram como pequenos animais. Assim que se aproximavam, demonstravam muito carinho e tentavam se aconchegar o tempo todo. Não fosse a imensa hospitalidade deles, a tripulação poderia ter ficado mais alguns dias. De pé na proa, Leno acenou com a cabeça na direção do Duque Inuarashi. Com um movimento rápido, o navio disparou para longe de Zou como uma flecha. Assim que chegaram ao mar aberto, foram recebidos por nuvens escuras e ventos violentos. Raios rasgaram o céu enquanto uma chuva torrencial caía com força. As ondas subiam cada vez mais. Sem outra opção, Leno ergueu o navio de volta ao ar. Pá. Ventos fortes e chuvas torrenciais assolaram o mundo, com inúmeros raios rasgando o céu. Mesmo suspensa no ar, o navio ainda balançava violentamente. Enquanto todos estavam concentrados em lidar com a tempestade, um grito repentino ecoou do depósito abaixo do convés. Ah! Socorro! O que é isso? Um raio? Reconhecendo a voz um tanto familiar, Leno se transformou instantaneamente em um relâmpago e apareceu dentro do depósito. Uma pequena figura branca como a neve estava agachada no chão, cobrindo os ouvidos com as duas mãos, tremendo enquanto empinava a bunda de medo. Seus olhos se arregalaram em descrença. Cenoura? O que você está fazendo aqui? Cê é Cenoura? Você? Nami, Nojiko e as outras chegaram um instante depois, igualmente atonitas. Quando ela havia embarcado, uma pessoa inteira havia sido adicionada ao navio, e ninguém havia percebido. Ao ouvir as vozes, Carrot virou a cabeça cautelosamente. No instante em que viu Leno, seus olhos brilharam de alegria. Com um rápido movimento de pronação, ela avançou e o agarrou mordendo sua orelha. Gachu! Svi! Leno estremeceu da cabeça aos pés. Antes que pudesse reagir, Carrot deu a volta e mordeu a orelha de cada um dos outros também. Após terminar de cumprimentá-los, ela piscou seus grandes olhos e ficou parada graciosamente diante deles. Leno percorreu o olhar com o rosto, sua expressão mudando ligeiramente. Olhando para a menina, perguntou cautelosamente. Cenoura, você se esqueceu de descer do navio quando todos vieram entregar os suprimentos? O que? As expressões dos outros mudaram drasticamente. Nami chegou a se virar para pedir que o navio desse meia volta. Se o povo de Zou descobrisse que ela estava desaparecida, quem sabe o quão preocupados eles ficariam. Não. Cenoura acenou apressadamente com as mãos e correu para um canto para pegar uma mochila, parecendo um pouco envergonhada. Eu não consegui me conter e te segui. O que? Linhas pretas apareceram na testa de Nami e das outras. Então ela havia fugido de propósito. Só então Leno se lembrou de que aquela coelhinha nunca fora do tipo obediente. Na história original, ela também havia embarcado secretamente no navio de Monk D. Luffy. Os últimos dias em Zou tinham sido confortáveis demais. Como ela não demonstrara nada de incomum, Leno deixou o assunto de lado. No entanto, o incidente do clandestino ainda havia acontecido. Após um breve momento de reflexão, ele se virou para Nami. Nami, vá dizer ao Chopper. Vamos voltar. Felizmente, eles não tinham ido muito longe. Carrot ainda era muito jovem. Bonitinha, sim, mas ficar no navio não era exatamente apropriado. A jornada que se aproximava seria tudo menos tranquila. Foi por isso que Leno providenciou treinamento especial para sua tripulação na Ilha do Deus do Trovão. Nami assentiu com a cabeça e dirigiu-se para a porta, mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, ela congelou. Cenoura. Ao ver Nami prestes a sair, Carrot deslizou pelo chão e agarrou sua perna, abraçando-a com força. Virando os olhos marejados para todos, ela implorou com a voz embargada. Eu não quero voltar. Por favor, me deixe ir em aventuras com você. Buá. E isso. Olhando para Carrot agarrada à sua perna, em meio a lágrimas e ranho, Nami hesitou. De volta a Zou, Carrot passou a maior parte do tempo com ela. Se bem se lembrava, houve alguns momentos em que, embriagada, talvez tenha feito algumas promessas bastante ousadas. Mas nessa situação, ela não conseguia decidir sozinha. Ela olhou para Leno em busca de ajuda. Grande idiota, o que você pensa? Ela é muito jovem. Não é? Antes que Leno pudesse terminar, Carrot caiu de joelhos diante dele, chorando novamente. Por favor, eu posso fazer qualquer coisa. Não vou causar problemas. Leve-me com você. Ela finalmente conseguirá escapar. Não havia a menor possibilidade de desistir no meio do caminho. Se ela voltasse agora, Wanda com certeza ficaria furiosa. Levar uma bronca seria o menor dos seus problemas. Depois que ela parou de soluçar, Leno perguntou seriamente. Mas alguém sabe que você fugiu? Deixei uma mensagem para Wanda. Cenoura fungou e olhou para ele.
Pedi para alguém me repassar. Suspiro. Tudo bem, você pode ficar no navio por enquanto. Você começará como aprendiz. No final, ele se mostrou mais ameno. Ele iria descobrir o quão capaz o coelhinho realmente era. Ele se lembrou de que o povo de Zou era bastante feroz por natureza. Até mesmo as crianças tinham habilidades de combate. Alguém como Carrot, provavelmente não os impediria. Provavelmente. No exato momento em que Carrot garantiu seu lugar a bordo, o macaquinho que havia entregado sua mensagem estava sendo interrogado por Wanda. Agachando-se, Wanda olhou inexpressivamente para o pequeno macaco à sua frente, com um tom de voz carregado de reprovação. Então Carrot já está em alto mar? Por que você não me contou antes, Bariete? Desculpe, Wanda. O macaco de cauda encaracolada e chapéu alto olhou em volta nervoso. Depois de se desculpar, tentou rapidamente se defender. Eu disse a ela que seria melhor informar a todos. Mas ela disse que se contasse a alguém, a impediriam. Wanda não disse nada. Ela simplesmente o encarou calmamente até que o suor começou a se formar em sua testa. Só então ela falou novamente. Esquece. Contanto que eu saiba onde ela está. Eu só estava preocupado que ela desaparecesse de repente. Ela ficou de pé e olhou para o mar de nuvens ao longe, com os olhos cheios de alívio. Se ela estiver com o Deus do Trovão e os outros, ela ficará bem. Capítulo 322. Nossa, nunca imaginei que seu navio pudesse não só navegar pelo mar, mas também voar. Isso é incrível. Desde que deixaram para trás aquele período de tempo terrível, Carrot estava como um coelho solto no campo, correndo de um lado para o outro no convés sem um momento de descanso. Então este é o mar? É tão lindo. É mesmo? O mar é imenso. Todo tipo de coisa estranha pode acontecer aqui. Chopper estava de ótimo humor. Finalmente alguém da mesma espécie havia embarcado. Ele não era mais o único. Observando os dois almas gêmeas conversando sem parar, Leno torceu o lábio em desdém. Ele até pensou em apresentar o Chopper a uma serva simpática. No fim, o cara não conseguiu nem formar uma frase completa na frente dela. Que desperdício de toda essa experiência. Ele não aprendeu absolutamente nada com ele. Enquanto ele resmungava e zombava de Chopper baixinho, Nojiko se aproximou e perguntou suavemente. Alô, será que estamos mesmo entrando direto no território da Big Mom assim? Sim, nós realmente não temos escolha. Ele passou um braço em volta da cintura de Nojiko, roçando levemente a bochecha na dela antes de abrir a palma da mão. Um Vivricard estava ali, mudando lentamente de direção. Ele havia recebido de Pedro. Pertencia a Pecons. Cedo ou tarde, teremos que enfrentá-la de qualquer maneira. Ha. Desta vez vamos com tudo. Estou empolgado. Yamato brandiu seu canabo pelo convés, a arma cortando o ar com um ímpeto feroz. Ela estava ansiosa para lutar contra um dos 4 imperadores há muito tempo. Depois de derrotar a Big Mom desta vez, só restaria Kaido. Aguardem. Ela o superaria um dia. Sabendo que essa batalha poderia ser difícil, Kuina e os outros estavam fazendo seus próprios preparativos. Até mesmo a Baby Five, que havia embarcado no navio recentemente, estava ocupada organizando suas armas de fogo. Ninguém sabia como elas havia reunido tão rapidamente. Apesar de saberem que estavam prestes a enfrentar um dos 4 imperadores, ninguém demonstrou o menor sinal de pânico ou tensão. Até mesmo o time do Chopper ainda tinha tempo para conversar. Olhando para a mochila nas costas de Carrot, ele perguntou, curioso. Cenoura, o que você está carregando? Malas e lancheiras. Ao ouvir isso, Carrot se animou. Ela abriu a mochila e começou a tirar as coisas de lá, uma a uma. Enquanto ela continuava a tirar cenoura após cenoura, Chopper ficou sem palavras. Quanto você trouxe? Dá para pelo menos meio-dia. O mar é enorme, não é? Desta vez, ela havia se preparado muito bem. A comida em sua mochila seria suficiente para várias voltas ao redor de Zou. Com um semblante orgulhoso, ela declarou com confiança. Com certeza será o suficiente para chegar ao território da Big Mom. Depois de ouvir a misteriosa confiança de Carrot, Chopper congelou por um momento antes de falar sem jeito. Ouvi da Nami que vai levar pelo menos de 10 dias a meio mês para chegar lá. Cenoura gritou dramaticamente. 10 dias, meio mês? Só indo direto leva tudo isso? É mesmo tão grande assim? Chopper ficou em silêncio. Aquilo já era considerado perto, ok? Não era como se tudo fosse tão pequeno quanto Zou. Olhando para o coelhinho exageradamente dramático, Leno balançou a cabeça em sinal de impotência e seguiu a direção indicada pelo Vivricard que tinha na mão. Naquele instante, um lampejo vermelho brilhou em seus olhos. Ele ergueu o olhar de repente, o canto dos lábios se curvando levemente, um lampejo de deleite brilhando em seu olhar. Então finalmente te peguei. Antes que os outros que também haviam pressentido algo pudessem perguntar, Leno elevou a voz em tom de advertência. Preparem-se, pessoal. Estamos subindo rapidamente. Lá no alto, observando o balão de ar quente sendo puxado por bandos de pássaros, Nami inclinou-se para frente e perguntou, confusa. Idiota, quem está lá em cima? Eles também conseguem voar? Tic. Quem mais? O presidente do Jornal de Notícias sobre Economia Mundial Morgans. Leno soltou um resmungo. Aquele cara realmente sabia como sobreviver, voando pelo céu o dia todo. Nem mesmo o governo mundial conseguia fazer nada contra ele. Mas agora que o tinha encontrado, estava prestes a enfrentar um mundo de sofrimento. Ao ouvir as palavras de Leno, todos ficaram atônitos. Eles não esperavam que fossem os infames Morgans. O próprio grande noticiário, o homem que espalhou jornais por todos os cantos do mundo e monopolizou a indústria de notícias, de fato cruzou o caminho deles. Com um gesto amplo da mão, Leno olhou fixamente para o balão de ar quente à frente e disse, entusiasmado, aproximem o navio. Não o deixem escapar. 5 minutos antes. Dentro do estúdio do balão de ar quente Morgans, em sua forma de homem-pássaro, usando uma cartola e shorts floridos chamativos, estava de mau humor. Ele estava mentalmente amaldiçoando a Big Mom repetidamente. Já chega. Organizar um chá da tarde, dia sim. Dia não já era ruim o suficiente, mas ela nem sequer permitia recusas. Os presentes eram uma coisa. O verdadeiro problema era o perigo de vida. Toda vez que ele ia, seu coração disparava de medo, aterrorizado com a possibilidade de ela enlouquecer de repente e levá-lo junto com ela. Agora que era a hora de mais uma festa do chá, Morgans reuniu toda a sua coragem para comparecer. Enquanto ele fervia
de ressentimento, um vigia de repente se virou e gritou, empolgado. Grande descoberta! Presidente, há um navio navegando lá embaixo. A julgar pela bandeira pertence a aventureiros. O que? Morgan saltou num único pulo, arrebatou o telescópio da torre de vigia e olhou através da abertura de observação. No instante em que seu olhar pousou em Leno através da lente, ele viu o homem já olhando para ele, com um leve sorriso nos lábios. O coração de Morgan deu um salto. Uma sensação ruim o invadiu. Seu primeiro pensamento foi que havia sido descoberto. Sem hesitar, ele jogou o telescópio de volta e deu uma ordem aos berros. Acelere imediatamente. Potência máxima. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, a voz trêmula do vigia soou novamente. Presidente, aquele navio está vindo em nossa direção. Parado, Morgan respirou fundo várias vezes, reprimindo a força ao pânico que lhe invadia o peito antes de falar novamente. Suspiro. Cancele a aceleração. Mantenha a velocidade de cruzeiro normal. Se ele não tivesse fugido, ainda poderia haver uma chance de sobreviver. Além disso, provavelmente ele não conseguiria escapar de qualquer maneira. Até onde ele sabia, não guardava nenhum rancor real contra o Deus do Trovão. No máximo, havia exagerado em alguns relatos a seu respeito. Ele não seria tão mesquinho, né? Presidente, eles nos alcançaram. A voz do vigia soava como um dobre de finados. Até mesmo os outros funcionários exibiam expressões de horror. Que azar! Mesmo voando pelos céus, eles ainda se depararam com um figurão desses. Naquele instante, Morgan ajeitou calmamente sua gravata borboleta e caminhou em direção à porta do estúdio. Ele abriu a caixa, caiu na gargalhada e disse respeitosamente. Que coincidência, Senhor Deus do Trovão. Capítulo 323. Clac, clac, clac. Uma escadaria ligava o navio ao balão de ar quente e assim, sem mais nem menos, Leno e sua equipe entraram abertamente no estúdio aéreo. As meninas piscaram surpresas ao verem Morgans, que era incrivelmente parecido com um certo pato de desenho animado. Então, este era o Bard Fruit modelo Albatross? Por que parecia tão ridículo? Olhando para a figura redonda e rechonchuda à sua frente, Leno disse significativamente. Há muito tempo ouço falar de você, Morgans. Graças a você, minha reputação se tornou bastante conhecida além mar. Ei, Deus do Trovão, você me lisonjeia. É apenas meu dever como jornalista. Morgans ajeitou sua cartola com uma aba e fez uma leve reverência, com um tom carregado de bajulação. Por dentro, porém, ele gemia de angústia. A julgar pelo comportamento deles, era evidente que não tinham vindo com boas intenções. Ele ainda nem tinha descoberto como lidar com isso, só podia esperar que não fossem longe demais. Nas páginas dos jornais, ele sempre fora ousado, atrevendo-se a criticar qualquer um. Mas um encontro cara a cara era uma história completamente diferente. Isso poderia lhe custar a vida. Quando a situação exigia, ele tinha que ser prático. Leno caminhou até a mesa e sentou-se casualmente nela, observando o pássaro grande e rechonchudo com interesse. Sério? Vim aqui especialmente para te agradecer. E aí? Já se sentiu tocado? Não precisa. O corpo de Morgan enrijeceu violentamente e suas pupilas tremendo. A pressão do homem à sua frente era esmagadora. Ele realmente não ousava se mexer. Ao ver Morgan começar a gaguejar, Leno subitamente perdeu o interesse. Ele só queria provocar um pouco o rapaz. Quem diria que ele se assustaria tão facilmente? Tudo bem, se você não gostar, esqueça. Aliás, para onde você está indo? Para a festa do chá da vovó. Fomos convidados a participar. Tá? Os olhos de Leno brilharam instantaneamente, sua voz transbordando de entusiasmo. Perfeito. Nós também vamos para o território da Big Mom. Vamos juntos. Que timing perfeito. Com esse cara liderando o caminho, eles poderiam seguir direto para o coração do território dela, sem precisar lutar para entrar desde a periferia. Os olhos das meninas também brilharam, claramente pensando a mesma coisa. Yamato até deu um passo à frente, ansioso. Então, o que estamos esperando? Vamos lá. Ao perceber a mudança repentina de atitude deles, Morgan ficou um pouco atordoado. Hesitante, perguntou. Posso perguntar, Deus do Trovão, o que exatamente o senhor está fazendo aí? Claro, para comparecer à festa do chá. Leno interrompeu Yamato e lançou-lhe um olhar, impedindo-a de revelar o verdadeiro plano delas. Não era que ele temesse que Morgan vazasse informações. Ele simplesmente não queria assustá-lo demais. O que ele não percebeu, no entanto, foi o brilho intenso que agora resplandecia nos olhos de Morgan. Era a expectativa de um grande evento prestes a acontecer, a ânsia por informações em primeira mão. Ele sabia que o Deus do Trovão e a Big Mom já haviam se desentendido antes, e que a relação entre eles permanecia tensa até hoje. Se os dois se encontrassem desta vez, talvez surgisse alguma grande notícia inesperada. Entendo. É uma honra viajar contigo, Deus do Trovão. Ótimo. Então, mostre o caminho. Leno desceu da mesa num pulo e saiu com alguns membros da equipe que estavam ali apenas pela animação. Mas assim que chegou à porta, de repente se virou para trás. Acerto, Morgans. Me dê uma cópia do seu Vivre Card. Tá? E isso. Morgans tinha acabado de começar a relaxar quando o pedido de Leno o paralisou. Um Vivre Card? Será que esse homem planejava ficar de olho nele para sempre? Ser alvo de alguém tão aterrorizante? Será que ele voltaria a ter dias de paz algum dia? Enquanto ele hesitava, uma voz fria e sem emoção soou mais uma vez. O quê? Você discorda? Não, de jeito nenhum. Sentindo a temperatura ao seu redor cair, Morgan estremeceu e rapidamente puxou o Vivre Card escondido dentro de sua cartola, entregando-o com as asas trêmulas. Ele enxugou o suor frio da testa e soltou um suspiro pesado. Essa foi por pouco. O que ele estava pensando? Morrer mais tarde certamente seria melhor do que morrer agora. Lançando um olhar de soslaio para um tanto lamentável rei das notícias, Leno estalou a língua e se afastou, deixando para trás um comentário discreto. Veja pelo lado bom. Agora que tem o seu Vivre Card, você estará sob minha proteção de agora em diante. Morgan ergueu a cabeça bruscamente, os olhos transbordando de alegria enquanto todo o seu corpo relaxava de uma só vez. A surpresa veio de repente.
Ele pensava que encontrar o Deus do Trovão hoje seria um desastre, jamais imaginou que se transformaria em uma bênção. Ele ainda não sabia qual seria o preço a pagar, mas esse resultado por si só já era o melhor que ele poderia esperar. Em termos educados, ele era um imperador do submundo. Em termos mais duros, ele não passava de um rato escondido nas sombras. Além disso, quantas pessoas ao redor do mundo sonhavam em obter a proteção do Deus do Trovão? Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse conseguido. Só depois que Leno e sua equipe desapareceram é que os funcionários do estúdio explodiram em aplausos estrondosos. Isso é incrível. Presidente, agora temos um apoiador. Chega de fugir e se esconder. Viva o presidente! Após seus subordinados terminarem de comemorar, Morgans ergueu uma asa e declarou com paixão: "Içar velas, pessoal." Oh! Do outro lado, após retornarem ao seu navio, o grupo discutiu mais uma vez o plano para quando chegassem ao território da Big Mom. Vivi então se virou para Leno, expressando sua confusão. "Leno, por que você concordou em proteger Morgans? Aquele cara não parece ser uma boa pessoa." "Bem, eu sei que não, mas em certos assuntos, ele é indispensável." Leno deu um tapinha leve na cabeça dela, com o olhar perdido no horizonte. No futuro, a importância daquele homem ficaria clara. Somente se o mantivessem em seus braços agora teriam mais espaço para manobrar depois. No passado, por precaução, ele havia pensado em esperar até que Monk DeLuffy zarpasse e então agir nos bastidores. Mas após considerar os sentimentos de sua tripulação, ele abandonou essa ideia. Já que tinham tanto a força quanto a coragem, por que não viver com ousadia? As bochechas de Vivi coraram levemente com o toque dele. Meio que entendendo, ela sentiu e disse: "Depois desta viagem à ilha Whole Cake, vamos encontrar o último Poneglyphoneglyphoneg?" "Claro, isso também é indispensável." Leno deu um leve sorriso antes de olhar para todos. "Então, quando chegarmos ao território da Big Mom, se as negociações falharem, deixarei a luta para vocês. É só a Big Mom. Com certeza vou derrotá-la. Não se preocupe, deixe tudo conosco. Eu também posso ajudar." Capítulo 324. O território dos piratas Big Mom era composto pela ilha Whole Cake e pelas 34 ilhas ao seu redor, conhecidas coletivamente como Totoland. Cada ilha era governada por um dos filhos de Big Mom, que atuava como ministro. Unidos por laços familiares, eles mantinham o domínio da tripulação pirata como uma força unificada. Era a época da festa do chá, e toda a ilha irradiava uma atmosfera de alegria. Habitantes de todas as espécies dançaram e cantaram em celebração a este festival raro. No porto da ilha Whole Cake, o filho mais velho, Peróspero, liderava as peças de xadrez para recepcionar os convidados que chegavam. Em pouco tempo, uma enorme carruagem puxada por um porco gigante rosa apareceu à vista. Ao ver o convidado que esperava, os olhos de Peróspero brilharam, e sua enorme língua se enrolou repetidamente em seu peito. Dada a sua posição na tripulação, qualquer um que o fizesse esperar não era uma figura comum. Eles eram os grandes imperadores do submundo, indivíduos que até mesmo sua mãe tratava com a máxima importância. Eles eram o imperador das finanças, Lufeld, conhecido como o rei dos agiotas; o imperador do prazer, Stussy, conhecido como a rainha do distrito do prazer; o imperador dos assassinos, Drug Peclo, conhecido como grande funeral; o imperador da inteligência, Morgans, conhecido como grandes notícias; o imperador do armazenamento, Giberson, conhecido como ocultador; o imperador da navegação, Umit, conhecido como corrente profunda. Cada um deles controlava seu próprio domínio, manipulando o mundo nos bastidores em um nível completamente diferente. Suas forças mantinham relações com o governo mundial, os fuzileiros navais piratas e até mesmo o exército revolucionário, influenciando o curso do mundo a cada instante. Embora os piratas Big Mom fossem poderosos, em muitos aspectos eles ainda dependiam muito dessas figuras de peso pesado. E em todas as festas de chá, esses imperadores eram sempre convidados de honra, pessoalmente convidados pela Big Mom. Observando as 5 figuras descerem da carruagem uma após a outra, o olhar de Peróspero se aguçou brevemente antes de ele abrir um largo sorriso e dar um passo à frente. Bem-vindos, bem-vindos, imperadores do submundo. Ó Peróspero. O Mit, com uma barba preta espessa e usando um chapéu de marinheiro, cumprimentou casualmente. Tendo participado de muitas festas de chá anteriormente, ele estava extremamente familiarizado com os membros dos piratas Big Mom. Como responsável pelo transporte marítimo, ele lidava frequentemente com esses piratas. Peróspero cumprimentou cada um deles por sua vez e então perguntou com um pouco de confusão: "Algum de vocês viu Morgans?" "Hahaha, quem sabe? Talvez ele tenha sido cortado em pedaços em algum lugar." Drug Peclo deu uma gargalhada alta, sua meia máscara e juba de leão balançando enquanto falava. Aquele Morgans estava sempre se escondendo e agindo às escondidas. Quem sabe, talvez um dia ele simplesmente desaparecesse. Ele ergueu a enorme foice em sua mão e olhou para os outros. Se ele realmente estiver morto, então a companhia que ele deixar para trás será mais do que suficiente para nos banquetearmos. Nossa, que maldade! Stussy revirou os belos olhos por baixo do chapéu de aba rendada, as pupilas azul claras brilhando intensamente. Claramente, ela concordou com as palavras de Peclo. Se Morgans realmente desaparecesse, sua empresa inevitavelmente seria dividida entre os demais. Mas com base no que ela entendia daquele homem, fazê-lo desaparecer discretamente não seria fácil. Ao ver as expressões de indiferença dos outros, Peróspero compreendeu. Aquelas pessoas também não faziam ideia do que estava acontecendo. Isso foi estranho. Morgans deveria ter recebido o convite, não havia motivo para ele não comparecer. Ele já havia comparecido tantas vezes antes. Será que realmente aconteceu alguma coisa? Mas agora não era hora de pensar nisso. Ele precisava primeiro acompanhar esses convidados para dentro. Ele não podia negligenciar os outros apenas para esperar por um homem. Sua longa língua deslizou pelos lábios enquanto ele agitava sua bengala doce. Nesse caso, por favor, sigam-me. A festa do chá está prestes a começar. Muito obrigado.
Assim que Stussy estava prestes a terminar de falar, ela ergueu a cabeça de repente. Seus lábios se entreabriram, revelando um sorriso travesso. Oh, meu Deus! Estávamos falando dele agora mesmo, e eis que ele aparece. Os outros também olharam para cima. Um balão de ar quente descia lentamente do céu. Os olhos de Peróspero se estreitaram, sua expressão assumindo um aspecto perigoso. Aquele homem teve muita audácia, voando diretamente sobre a ilha Whole Cake. Será que ele estava provocando as pessoas? Momentos depois, o balão pousou, mas a figura que surgiu fez com que todos parassem em choque. As pupilas de Peróspero se contraíram enquanto todo seu corpo se tensionava, pronto para atacar a qualquer momento. Nenhum deles esperava que quem emergisse do passeio de Morgans fosse Leno. Teria Morgans chegado a algum tipo de acordo com o Deus do Trovão, planejando causar problemas na ilha Whole Cake? Sem conseguir chegar a uma conclusão, o grupo decidiu observar em silêncio para ver o que ele pretendia fazer. O ambiente ficou em silêncio. Apenas os amigos à beira da estrada continuavam cantando alegremente. Ao contrário das figuras tensas ao redor, Leno desceu do balão, respirou fundo e suspirou em admiração. Como era de se esperar da ilha Whole Cake até o ar cheira a creme. Assim que terminou de falar, gritos de surpresa ecoaram atrás dele enquanto sua tripulação desembarcava um após o outro. Uau, então está aí a ilha Whole Cake. Será que esses prédios podem mesmo ser comidos? Tem um cheiro tão doce. As mulheres desembarcaram do dirigível, imediatamente cativadas pela paisagem à sua frente, com os rostos tomados por espanto. Ilha Whole Cake fez jus ao seu nome. A ilha inteira parecia um bolo enorme, de uma beleza onírica. Um aroma doce e intenso impregnou o ar, fazendo com que a saliva começasse a se acumular incontrolavelmente em suas bocas. Enquanto ainda estavam maravilhados com o ambiente estranho, um som de alguém engolindo veio de perto. Ah, que delícia! Dá para comer mesmo. É? As mulheres ficaram boquiabertas ao verem Carrot já agarrado a um prédio, devorando-o alegremente. Então o capitão deles estava dizendo a verdade. Os prédios eram realmente comestíveis. Yamato correu imediatamente, arrancou um pedaço da estrutura e o enfiou na boca. Depois de mastigar algumas vezes, seus olhos brilharam. Está delicioso. Isto é incrível. O quê? Sério? Deixa eu tentar. Chopper estava babando desde que chegaram, tentado pelo doce aroma da ilha. Ele não conseguiu mais se conter. Ele correu animado e se juntou ao grupo dos comedores de parede. As mulheres restantes não se juntaram a elas, mas seus olhares ardentes e a constante sensação de sufocamento em suas gargantas denunciavam seus desejos mais íntimos. Naquele instante, os Morgans, de quem acabávamos de falar, saíram do balão de ar quente com passos curtos e elegantes. Primeiro, ele lançou um olhar para Leno, e em seguida bateu as asas, preparando-se para cumprimentar as pessoas à sua frente. Mas um grito furioso o interrompeu. Morgans, é melhor você explicar o que diabos está acontecendo aqui? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 325. Ao ouvir o interrogatório furioso de Peróspero, Morgans naturalmente soube o motivo. Sua asa erguida enrijeceu por um instante antes que ele forçasse uma risada. A caminho daqui, por acaso encontrei Sua Excelência o Deus do Trovão. Ele também viria para o chá, então nos encontramos. Você? Peróspero ergueu sua bengala doce e apontou-a para Morgans, seu rosto ficando lívido, quase mordendo a própria língua de raiva. Participar da festa do chá? Esse desgraçado não sabia que eles tinham rancor contra aventureiros? E mesmo assim ele o trouxe para cá sem mais nem menos? O que exatamente Morgans estava tentando fazer? Eles se conheceram no caminho? Quem ele estava tentando enganar? Se eles se conheceram por acaso, como poderiam estar no mesmo veículo? Após lançar um olhar furioso para Morgans, Peróspero voltou seu olhar para Leno, falando com aspereza. Deus do Trovão, o que exatamente você está fazendo aqui? Está tentando começar uma guerra? Para participar do chá, obviamente. Que outro motivo eu faria aqui? Leno cutucou o nariz com o dedo mindinho, olhando para ele como se fosse um idiota com um tom casual. Seus olhos percorreram o ambiente, já decidindo experimentar primeiro as iguarias da ilha Whole Cake. Todo mundo sabia que a vovó nunca se privava de comida. Essa era a oportunidade perfeita. Ao ver o quão despreocupado ele parecia, as veias na testa de Peróspero saltaram, e seus olhos praticamente cuspiam fogo. Nós não te convidamos. Ei, não se preocupe com coisas pequenas. Uma festa de chá só é animada quando tem muita gente. Leno estalou os dedos, seu olhar percorrendo os imperadores à sua frente. Um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos antes que ele compreendesse subitamente. Então, esses devem ser os figurões do submundo. Que coincidência encontrá-los todos de uma vez. Pelo canto do olho, ele avistou uma figura delicada com um pequeno chale e um corpo notavelmente curvilíneo, e seu olhar se deteve. Após uma análise mais detalhada, ele confirmou que era da Stussy. Ela usava um lindo chapéu florido, e seus curtos cachos dourados emolduravam o rosto. Uma pequena bolsa feminina repousava em sua mão, conferindo-lhe a aparência de uma nobre refinada. Leno estalou a língua mentalmente. Qualquer um que não soubesse a verdade poderia ser enganado por sua fachada inocente. Embora fosse mais velha, sua pele parecia impecável, e seus olhos azul safira pareciam falar, encarando-o sem piscar. Do outro lado da mesa, Peclo equilibrava a foice no ombro, curvando os lábios enquanto murmurava algo em voz baixa. Então este é o Deus do Trovão? Exatamente como dizem os rumores, ele nem consegue se mexer quando vê uma mulher. Nossa, você está dizendo que eu sou bonita? Ao ouvir o sussurro atrás dela, Stussy cobriu a boca com uma risada discreta, lançando a Leno um olhar significativo. Os outros imperadores também olharam para Leno com um leve desprezo. Um homem com uma fraqueza tão óbvia, por mais forte que fosse, não representava nada a temer aos olhos deles. A essa altura, Leno já havia desviado o olhar e acenado para os 3 glutões atrás dele. Vamos lá, vocês 3. Parem de comer. A comida no banquete é muito melhor do que isso. Dito isso, ele avançou, sem se esquecer de lembrá-los disso enquanto caminhava. Peróspero, por que você ainda está aí parado como um idiota? Mostre o caminho. Estamos aqui para a festa do chá. Pero. Com um sorriso frio e sarcástico, Peróspero virou-se e caminhou à frente, bengala na mão, suas palavras ameaçadoras ecoando para trás. Já que você está tão ansioso para morrer, não vou impedi-lo. Que idiota arrogante. Ele realmente se achava um deus?
Com a presença da mãe e de tantos irmãos e irmãs, mesmo que ele fosse realmente um deus, morreria ali. Ao chegar em frente a um prédio alto, Peróspero usou o poder de sua fruta lambi-lambi para criar um enorme elevador espiral de doces. Ao contemplarem o elevador automático à sua frente, com sua aparência cristalina, a multidão ficou maravilhada. O olhar gélido de Peróspero percorreu Leno e seu grupo. Ele umedeceu a língua e disse indiferentemente: depois de você, a festa do chá será na Praça da Cobertura. Mas Leno não lhe dirigiu um olhar sequer, conduzindo sua equipe para o elevador um após o outro. Uau! Isto é basicamente uma obra de arte. As escadas se movem sozinhas. Agora isso é outra coisa, hahaha. Nem o próprio Leno esperava que o elevador feito de xarope fosse tão impressionante. Atrás dele, a tripulação olhava ao redor com curiosidade. Nojiko chegou a perguntar baixinho a Kaia se seus poderes de gelo poderiam criar algo assim. Ao chegarem ao terraço, uma fragrância rica e doce os envolveu imediatamente. Olhando ao redor, enormes bolos e sobremesas de todos os tipos estavam dispostos em padrões intrincados por toda parte. Dezenas de mesas redondas enchiam a praça, repletas de comida e bebida. Omis em formato de diversos utensílios circulavam automaticamente, servindo os convidados. Na maior mesa redonda à frente, um gigantesco bolo de 5 andares se erguia orgulhosamente no centro, chamando especialmente a atenção. A equipe de Leno olhou em choque boquiaberta, seguida pelo som de pessoas engolindo em seco. Ao vê-los babando, Leno acenou com a mão grandiosamente. Comam à vontade, pessoal. Não tenham vergonha. Sintam-se em casa. E ai ai. Eles se dispersaram imediatamente, correndo em direção às suas sobremesas favoritas. Leno fixou os olhos no magnífico bolo à frente, deu um passo à frente e começou a comê-lo com uma colher. E sinceramente, foi absolutamente incrível. Big Mom realmente comeu como uma rainha. Por um instante, Leno até sentiu um pouco de inveja. Uma equipe inteira de chefes servindo uma única pessoa. É claro que a comida seria excepcional. Com a chegada em massa do grupo de Leno, a atmosfera, antes harmoniosa, gradualmente tornou-se estranha. Alguns convidados que estavam saboreando a comida com elegância pararam no meio da refeição ao perceberem o comportamento grosseiro do grupo. Curiosidade, desprezo e regozijo com a desgraça alheia brilharam em seus olhos. Que bando de tolos, ousando causar problemas na festa do chá da Big Mom. Será que estavam cansados de viver? Ao receberem a notícia, os filhos da Big Mom começaram a se reunir naquela direção, com a intenção de acertar as contas com esses convidados indesejados. Enquanto isso, Nami e os outros não deram atenção aos olhares ao redor e continuaram a se empanturrar. Eles tinham vindo hoje para causar problemas de qualquer maneira. Se não comecem até se fartarem agora, não sobraria nada quando a briga começasse. O tempo era precioso. Não havia espaço para se preocupar com mais nada. Com a chegada de mais filhos da Big Mom, os convidados ao redor finalmente perceberam que algo estava errado. Será que realmente foram necessários tantos monstros para lidar com um pequeno grupo de encrenqueiros? Naquele instante, alguém reconheceu o grupo de Leno, e exclamações de espanto irromperam uma após a outra. A essa altura, todos já haviam entendido. Tratava-se de uma provocação deliberada. Ao perceberem que duas forças colossais poderiam entrar em conflito, os convidados não conseguiram mais ficar parados e correram em direção às saídas em pânico. Ao verem a festa do chá se transformar em caos, as expressões das crianças se tornaram sombrias. Foi a primeira vez que alguém se atreveu a interromper o chá da tarde da mãe. Os imperadores que chegaram depois permaneceram à distância, claramente relutantes em se envolver no que estava prestes a acontecer. Apenas uma pessoa era diferente, os Morgans. Como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina, ele parecia extremamente animado, com a câmera em sua asa disparando fotos sem parar. Grandes notícias. Grandes notícias. Ele repetia sem parar. Capítulo 326. Quando a situação começava a sair do controle, um rugido enfurecido abafou todos os outros sons. Deus do trovão, como ousa vir à minha festa do chá e causar problemas? Está querendo morrer? Antes que Leno, que estava ocupado devorando um bolo, pudesse sequer reagir, ouviu-se um estrondo ensurdecedor quando uma figura enorme caiu bem na sua frente. Vestindo um vestido floral rosa, Big Mom permaneceu ali rígida, encarando com olhos arregalados como sinos de bronze. Leno ergueu os olhos e imediatamente congelou em choque, seus olhos se arregalando tanto que ele quase se engasgou com o bolo que estava em sua garganta. Após bater no peito algumas vezes para se recuperar, ele respondeu irritado. Qual dos seus olhos me viu causando problemas? Eu estava apenas comendo o bolo em paz. Ele enfiou outro pedaço na boca e zombou com a voz abafada. O que os poderosos piratas Big Mom são pobres demais para comprar uma fatia de bolo? À primeira vista, Leno quase ficou inconsciente de medo diante da montanha de carne à sua frente. Aquilo era mesmo uma pessoa? Mas quanto mais ele olhava, pior ficava. Que tipo de criatura era aquela? Ao ouvir o escárnio de Leno, o enorme corpo de Big Mom estremeceu violentamente de raiva, seus punhos se fechando com força ao lado do corpo. Abrindo sua boca vermelho sangue, ela rugiu para ele. Seu desgraçado. Não me lembro de ter te convidado. Zumbido. Uma onda sombria de Aqui do Conquistador irrompeu num instante. Com um estalo seco, o bolo no garfo de Leno caiu no chão. Sentindo os arcos de eletricidade percorrendo seu corpo, Leno calmamente pegou outro pedaço de bolo e o levou lentamente à boca. Enquanto mastigava, ele olhou para Big Mom e disse com naturalidade. Você também nunca disse que eu não fui convidado e que não podia vir. Olhando para a multidão à distância, ele continuou. Além disso, algumas dessas pessoas não foram arrastadas para cá mesmo sem quererem vir, então não se preocupe com coisas pequenas. O que importa é se divertir. Vendo que seu Aqui do Conquistador não surtia efeito algum, e percebendo que Leno não tinha intenção de intensificar o conflito, Big Mom ficou ali ofegante por alguns instantes. Então ela caminhou até a mesa, sentou-se também, pegou um pedaço de bolo e enfiou na boca. Após devorar várias fatias, seu humor foi se estabilizando gradualmente e a aura violenta ao seu redor se dissipou. Olhando em volta, ela de repente caiu na gargalhada. Mamãe, a festa do chá começa. Oh. Somente depois de ouvir Big Mom falar, os convidados, que se preparavam para se retirar, retornaram lentamente aos seus lugares.
Em seguida, chegaram os imperadores do submundo. Os poucos que ali se apresentaram aproximaram-se da mesa de Leno em um ritmo tranquilo. Vários subordinados o seguiam, carregando caixas. Feld deu um tapinha em um dos baús e olhou para Big Mom. Charlotte, este é o presente que eu trouxe para você. Uau, um baú do tesouro. Eu adoro baús do tesouro. O que será que tem dentro? Ao ver o baú à sua frente, Big Mom juntou as mãos, seu corpo enorme balançando para a esquerda e para a direita, com o rosto radiante de alegria. Ao ver aquela figura enorme agindo com tanta timidez, Leno quase vomitou ali mesmo. Que diabos é isso? Parece que entrou alguma coisa suja nos meus olhos. Ele esfregou os olhos vigorosamente antes de voltar a concentrar-se no bolo à sua frente. O sabor era excelente e doce, mas não enjoativo. Ele definitivamente poderia continuar comendo. Vendo que era hora de dar presentes, os outros não quiseram ficar para trás. Stussy tirou um requintado baú dourado e sorriu para Big Mom. Eu também trouxe um presente para você, Linlin. Obrigada, Stussy. Você é a minha favorita. Big Mom abraçou o baú como se fosse um tesouro precioso, e a alegria em seu rosto ficou ainda mais radiante. Os que ainda estavam na fila estavam ansiosos para exibir seus presentes, proclamando em voz alta o valor deles. Morgans olhou para os outros, pressionando uma asa sobre o peito antes de anunciar. Meu presente é um tesouro raro trazido do sul. Você vai adorar. Eu fui para a região mais ao norte. O Mitch vinha logo atrás, exibindo seu próprio peito. Em pouco tempo, uma montanha de baús cheios de presentes se acumulou diante da Big Mom. Seu corpo enorme se atirou sobre a pilha, esfregando as bochechas nela com uma expressão de êxtase. Estou tão feliz. Ganho tantos presentes todas as vezes. Obrigada a todos. Estou muito feliz. Eka, Leno sentiu como se seus olhos tivessem sido poluídos novamente. Uma mulher tão grande e acima do peso, com uma voz tão delicada. Quem acreditaria nisso? Enquanto os que ofereciam os presentes se preparavam para ocupar seus lugares, Leno fez um gesto para Stussy. Venha sentar-se aqui. Ao ouvir as palavras de Leno, Stussy hesitou por um instante. Após uma breve pausa, ela balançou sua cintura esbelta e sentou-se ao lado dele. Ao pousar a bolsa, ela sorriu docemente e perguntou com voz suave. Senhor Deus do Trovão, precisas de alguma coisa? Ah, nada. Só estou lavando os olhos. Após ser agredido visualmente 2 vezes por Big Mom, seus olhos ficaram quase arruinados. A beleza de Stussy seria o antídoto perfeito. Conforme ela se aproximava, uma leve fragrância chegou até ele. Leno a observou atentamente. Sua pele era impecável, intocada pelas marcas do tempo. Ele estendeu a mão e pegou a dela, brincando com ela devagar, fresca e suave. Ao ser flagrada por ele, Stussy não só não resistiu, como também exibiu uma expressão tímida, lançando um olhar acanhado para Leno. Lord Leno, por favor, não faça isso. Estou com um pouco de medo. Com medo de quê? O irmão mais velho é um bom homem. Segurando sua mãozinha macia, ele brincou. Só quero ter uma conversinha franca. Inesperadamente, assim que ele terminou de falar, o corpo macio de Stussy pressionou-se contra o dele, sua voz doce como mel. Então, sobre o que o irmão mais velho gostaria de conversar? Aquele único irmão mais velho fez Leno sentir como se 2 gramas de seus ossos tivessem amolecido. Ele imediatamente passou um braço em volta de sua cintura delicada, puxando-a ainda mais para perto, e o sorriso em seu rosto tornou-se mais sugestivo. Embora tivesse uma pessoa carinhosa e acolhedora em seus braços, Leno não baixou a guarda. A mulher à sua frente era a rainha da zona de prazer. Quando se tratava de intrigas, ele não era páreo para ela. Tirar um pouco de proveito não era problema. Mas se a coisa ficasse séria, essa mulher provavelmente conseguiria sugar toda a energia dele sem esforço. Os outros imperadores à mesa observavam como Leno parecia ser facilmente manipulado por Stussy. O leve traço de desprezo em seus olhos se intensificou. O deus do trovão que agitou os mares. É só isso que ele representa? Afinal, ele ainda é apenas um jovem, incapaz de resistir à tentação da beleza. Capítulo 327. Após admirar sua pilha de baús de presentes repletos de tesouros, Big Mom pareceu se lembrar de algo e voltou seu olhar para Leno, que estava aproveitando a situação. Com clara expectativa na voz, ela perguntou. Mamá, pirralho do deus do trovão, já que você veio à minha festa do chá, não tem um presente para mim? Ao ouvir suas palavras, todos à mesa voltaram seus olhares para Leno, ansiosos para ver que tipo de tesouro uma figurinha como ela apresentaria. Stussy, sentada ao lado dele, também olhou para Leno com um sorriso radiante. Seus olhos, da cor da água do outono, estavam cheios de curiosidade. Esse pirralho definitivamente não veio aqui com boas intenções. A única questão era como ele planejava lidar com o que viria a seguir. Ao ouvir Big Mom pedindo um presente à mão de Leno, que naquele momento desfrutava de uma certa suavidade, parou. Ele olhou para Big Mom como que incrédulo e disse de forma exagerada. Ouvi direito. Você está me pedindo um presente? Finalmente me dei ao trabalho de comparecer ao seu chá. Você não preparou um presente para me receber, e agora está tentando exigir um de mim? É assim que os piratas Big Mom tratam um visitante de primeira viagem? Ele até balançou a cabeça em aparente desamparo, parecendo o mais decepcionado possível. Como se a outra parte não lhe desse um presente fosse um crime imperdoável. Ao ouvir a declaração escandalosa de Leno, os convidados ao redor ficaram atônitos, de boca aberta e olhos praticamente saltando das órbitas. Você pode fazer isso? Visitar a casa de alguém e exigir um presente do anfitrião? O jeito como olhavam para Leno era de choque, incredulidade e profunda admiração. Lição aprendida. Na próxima vez que visitassem alguém, pediriam um presente primeiro. Big Mom queria ver que tipo de coisas boas Leno poderia revelar. Em vez disso, as palavras dele a deixaram paralisada. Seu cérebro, do tamanho de uma noz, pareceu travar por um segundo. Ouvindo o raciocínio de Leno, até que soava. Lógico. Mas ela logo se recompôs. Batendo com as 2 mãos na mesa, encarou Leno e disse num tom arrepiante. Quem vier à minha festa do chá deve trazer um presente.
Essa é a regra. Essa é a sua regra, não a minha. E a minha regra é a única regra. Leno ergueu uma sobrancelha e olhou para Big Mom de forma provocativa. Ele queria ver por quanto tempo aquela bruxa gorda conseguiria se conter. Não muito longe dali, os dentes de Big Mom rangiam audivelmente em fúria. Uma aura gélida começou a emanar de seu corpo. Seus enormes olhos furiosos se fixaram em Leno enquanto o Aqui do Conquistador irrompia incontrolavelmente. Sentindo o Aqui do Conquistador o envolver mais uma vez, a expressão de Leno mudou. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto uma fraca intenção assassina começava a surgir ao seu redor. Droga, você está mesmo abusando da sorte. Acha que eu não tenho pavio curto? No momento em que estava prestes a desembainhar o Anguan e atacar aquela bruxa gorda, uma voz tensa veio de perto dele. Lilin. O rosto de Stussy estava pálido como papel, seus lábios tremiam enquanto ela gritava. Ela parecia que ia se despedaçar a qualquer momento. Inicialmente ela pretendia aproveitar a oportunidade para testar a verdadeira força de Leno, mas em vez disso sofreu danos colaterais. O Aqui do Conquistador de Big Mom também a havia protegido, e aquele desgraçado do Leno nem se deu ao trabalho de protegê-la. A uma distância tão curta, sendo esmagada por duas ondas de Aqui do Conquistador. Mesmo com toda a sua força, ela estava à beira do colapso. Ao ouvir o chamado de Stussy, Big Mom imediatamente controlou sua aura. Seus olhos recuperaram a clareza. Ela lançou um olhar para a mão que Leno usava para segurar Stussy. Seus grandes olhos reviraram pensativamente antes de ela cair na gargalhada. Mamamama, pirralho do deus do trovão, querer um presente não é impossível. Você gosta de mulheres bonitas, não é? Pode escolher qualquer uma das minhas filhas. Podemos também esquecer quaisquer mágoas passadas. Mas... Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo Leno e a tripulação dos aventureiros antes de continuar. A partir de agora, sempre que os aventureiros encontrarem os piratas Big Mom, eles deverão recuar. Embora ela frequentemente enlouquecesse, não era tola o suficiente para pensar que entregar uma filha em casamento faria Leno se submeter. É claro que se Leno estivesse disposto a se submeter, ela entregaria todas as suas filhas de bom grado. Ela não queria admitir o quão forte Leno era, mas ele era inegavelmente um grande problema. Na opinião dela, trocar uma filha para eliminar indiretamente esse problema era um negócio muito lucrativo. No entanto, o que Big Mom não esperava era que no momento em que suas palavras foram ditas, antes mesmo que Leno pudesse responder a esse suposto requisito mínimo, surgiu uma objeção de seu próprio filho. De pé diante de seus irmãos, Katakuri deu um passo à frente com seu tridente na mão. Depois de lançar um olhar sombrio para Leno, ele se virou para Big Mom e disse em voz grave: Mãe, eu não concordo com essa condição. Não importa qual das irmãs fosse enviada para aquele tarado, ele jamais concordaria. Ele protegeria seus irmãos e irmãs mais novos com a própria força, e não os entregaria como moeda de troca. Irmão Katakuri. Ao verem aquela figura alta parada protegendo-as, muitas das irmãs atrás dele sentiram os olhos marejados. Não importa a hora, esse irmão sempre se colocava na frente deles em primeiro lugar. Ele sempre guardou seus irmãos no coração, protegendo-os com carinho. Ao ouvir o próprio filho se opor abertamente a ela, e na frente de tantas pessoas, a raiva mal contida de Big Mom explodiu novamente. Uma coisa era que pessoas de fora desafiassem, mas o seu próprio filho não só não a apoiava como, ao contrário, a obstruía. Isso a deixou furiosa. Um brilho de intenção assassina surgiu em seus olhos enquanto sua boca vermelho sangue se abria e fechava, sua voz gélida ecoando pelo corredor. Katakuri, não pense que só porque você é meu filho, pode desafiar minha decisão. Mãe, defenderei a honra da família Charlotte. Não há necessidade de negociar meus irmãos e irmãs. Desta vez, Katakuri não recuou, especialmente não diante de Leno, seu inimigo. Ele estava decidido há muito tempo a recuperar sua dignidade das mãos de Leno. Como poderia permitir que sua irmã o seguisse? Você. Big Mom levantou-se lentamente. Sua aura se intensificou enquanto era contradita repetidamente pelo próprio filho. A timoneira dos piratas Big Mom estava completamente furiosa. Ela não toleraria vozes dissidentes em seu próprio território, mesmo que essa pessoa fosse o filho que ela mais valorizava. No momento em que ela estava prestes a disciplinar pessoalmente seu filho desobediente, Leno falou da mesa. Digo eu. Ele tamborilou os dedos preguiçosamente na mesa. Vocês dois, mãe e filho, adoram um drama. Em algum momento eu disse que concordava com seus termos. Capítulo 328. As palavras de Leno imediatamente atraíram a atenção de todos ao seu redor, e a paciência de Big Mom finalmente se esgotou. Ela se virou bruscamente e lançou um olhar furioso para Leno. Seu desgraçado deus do trovão, o que exatamente você está fazendo aqui hoje? Desde o início, esse idiota estava brincando com ela, sem levá-la a sério de jeito nenhum. Foi absolutamente irritante. Você está se exaltando de novo. Leno lançou-lhe um olhar de soslaio, num tom casual e descontraído. Pelo menos me deixe terminar. Ouvi dizer que, naquela época, Roger tirou algo de você. Seu desgraçado. Não mencione esse ladrão sem vergonha na minha frente. O rugido violento interrompeu Leno. Big Mom parecia um touro enfurecido. Seu corpo enorme inclinou-se ligeiramente para a frente, arquejando de raiva. Ela cerrou os punhos, as veias avermelhadas saltando sobre seus olhos ferozes. Leno não esperava que simplesmente mencionar o nome de Roger fosse provocar essa reação em Big Mom. Como ele poderia saber que ela nunca havia superado o fato de Roger ter feito secretamente uma cópia dos seus poneglyphos tantos anos atrás? Ela sempre acreditou que se não fosse por Roger, ela teria sido a próxima rainha dos piratas. Agora que Leno reabriu aquela velha ferida, é claro que ela explodiu. Afinal, tornar-se a rainha dos piratas sempre fora o seu sonho, apenas para Roger acabar com ele completamente. Após extravasar sua raiva por um instante, Big Mom pareceu perceber algo e lançou um olhar frio para Leno. Pirralho do deus do trovão, você está tentando imitar o Roger e quer o meu tesouro? Isso mesmo.
Preciso que os ponêglifos estejam em sua posse. Que tal fazermos um acordo? Então é isso. Seu pirralho maldito. Você estava de olho nisso desde o começo, não é? Nem pense nisso. Agora ela entendeu. Desde o início, Leno viera em busca dos ponêglifos. Ela pensava que ele estava ali apenas para causar problemas por diversão. Em vez disso, ele viera para competir pela chance dela de se tornar rei. Imperdoável. Entendo. Leno suspirou impotente e levantou-se lentamente. Virou-se para os companheiros e perguntou: todos satisfeitos? Completo. Eu estava esperando por isso. O plano não era conversar primeiro e brigar depois? Bobagem. Ele só queria comer. Assim que Leno terminou de falar, todos os membros dos aventureiros se levantaram, com a excitação brilhando incontrolavelmente em seus olhos. É claro que havia alguns nervosos, como uma certa rena e um certo coelhinho. Vendo que sua equipe estava ansiosa pela ação, Leno assentiu levemente e olhou para Big Mom, cujo rosto já havia escurecido. Sua bruxa gorda. Já te aguentei tempo suficiente. Zumbido. Assim que sua voz ecoou, o aqui do conquistador irrompeu como um inferno abissal, varrendo toda a praça no telhado em um instante. Raios em arco preto púrpura cintilavam descontroladamente, rasgando cada canto. As estruturas mais frágeis desabaram em fileiras como trigo colhido. Mesas e cadeiras voaram pelos ares, espalhando-se pelo chão enquanto o caos se instaurava por todo o local. Big Mom não esperava que no mero momento de distração, sua festa do chá se reduzisse a isso. A fúria a invadiu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram quando seu próprio aqui do conquistador irrompeu, colidindo frontalmente com o de Leno. Por outro lado, com Big Mom atraindo a maior parte da pressão, Katakuri mal conseguiu proteger seus irmãos mais novos com seu próprio aqui. Ele olhou horrorizado para a figura que confrontava sua mãe, ondas violentas quebrando em seu coração. Ele acreditava que finalmente estava forte o suficiente para lutar contra aquele homem. Contudo, com apenas uma onda de choque de aqui, ele quase não conseguiu se manter firme. Ele é humano? Quantos anos ele tem? Como seu aqui do conquistador pode ser tão avassalador? Do lado dos aventureiros, os olhos de Yamato brilharam ao ver Katakuri ainda resistindo. Sem hesitar, seu próprio aqui do conquistador surgiu e avançou diretamente contra ele. Hancock e Kuina trocaram um olhar e em seguida também liberaram seu aqui do conquistador. Zumbido, zumbido, zumbido. 3 ondas distintas de aqui do conquistador desceram como uma montanha desmoronando, esmagando a figura que se debatia. Rachadura. A barreira de aqui do conquistador de Katakuri estourou como um balão sob a pressão esmagadora. Seus irmãos, atrás dele, foram atingidos repetidamente pelas ondas sobrepostas de aqui. Num piscar de olhos, eles desabaram um após o outro. Os poucos que permaneceram de pé tremiam violentamente, mal conseguindo se manter em pé, como se fossem cair a qualquer segundo. Enquanto isso, os imperadores do submundo sofriam em silêncio, com exceção dos Morgans, que haviam sido poupados deliberadamente. Todos os outros caíram de joelhos, como se um peso de 1000 libras pressionasse suas costas. Eles não conseguiam nem endireitar a cintura. Toda a arrogância que tinham antes desapareceu. Naquele momento, cada um deles desejou poder dar um tapa em si mesmo. Quem lhes deu a coragem de olhar com desdém para tais monstros? Peclo se apoiou no chão com as mãos trêmulas, toda a bravata anterior havia desaparecido. Seus lábios tremiam enquanto ele murmurava repetidamente. Um monstro, isto é um monstro. Como ele pode ser tão forte? Nós nem sequer o provocamos. Isso não é bullying? Em algum momento o charuto de Feld caiu de sua boca. Por trás dos óculos escuros, suas pupilas se contraíram violentamente. Seu corpo obeso mal conseguia se sustentar. Sua cabeça quase tocava o chão. Ele se sentia injustiçado além da conta. Não havia ofendido ninguém. Como tinha acabado nessa situação? Ao contrário dos outros, Morgans estava radiante, segurando sua câmera nas asas sem hesitar desde o momento em que tudo começou. O clarão disparou repetidamente enquanto ele exclamava, entusiasmado. Grandes notícias! Grandes notícias! Pela primeira vez na vida, ele estava presenciando de perto um evento dessa magnitude. Seu sangue fervia. Fotografar à distância nunca tinha sido tão emocionante. É claro que ele sabia que devia agradecer a Leno. Se não fosse por Leno tê-lo poupado deliberadamente, ele estaria de joelhos como os outros. Ele não teria forças para tirar fotos. Teria sorte de não ser esmagado contra o chão. Enquanto a câmera continuava a disparar, Morgan sentiu um choque crescente dentro de si. Ele não esperava que entre os aventureiros, além do Capitão Leno, houvesse vários outros monstros. 4 ondas distintas de aqui do conquistador. Só de imaginar já era aterrorizante. Um olhar para a cena deixou claro. Os piratas Big Mom estavam sendo completamente esmagados, impiedosamente subjugados. Se Leno derrotasse Big Mom também, sua tripulação seria completamente aniquilada. Ao ouvir os sussurros animados de Morgans, Stussy, também ajoelhada no chão, exibiu uma expressão pálida e ressentida. Aquele pirralho tarado maldito. Depois de se aproveitar dela tantas vezes, ele não podia ao menos ter um pouco de consideração? Não havia rumores de que ele era alguém que prezava a beleza? Então, qual era o propósito dessa situação? Algo deu errado em algum lugar? Capítulo 329. Ao perceber o estado deplorável de seus filhos, Big Mom ficou chocada e furiosa. Chocada com o fato de a equipe de Leno ser forte o suficiente para deixar seus filhos e filhas praticamente incapazes de resistir. E furiosa porque seus próprios filhos tinham sido tão completamente inúteis. Na época em que estavam diante dela, gritavam slogans tão altos que faziam os céus tremerem, agindo como se ninguém no mundo merecesse sua atenção. E este foi o resultado? Um bando de lixo. Todos os anos que ela passou treinando-os foram em vão. No instante em que se distraiu, seu aqui do conquistador foi esmagado à força por Leno, e seu corpo enorme cambaleou para trás vários passos. Depois de recuperar o equilíbrio, as pupilas de Big Mom se contraíram, e então ela riu de raiva. Mamamamá, nada mal, pirralho do deus do trovão. Vamos ver se você consegue sobreviver nas minhas mãos hoje. Enquanto falava, ela enfiou sua mão grande na boca do Omi e em seu chapéu e puxou com força. Uma longa lâmina com presas afiadas foi arrancada num só movimento. Zeus prometeu.
Chegamos, mamãe. Atrás dela, a nuvem Omi Zeus mudou de forma, transformando-se em uma nuvem de tempestade completamente negra. O sol caricato Prometeu se transformou em uma bola de fogo flamejante. Eles flutuaram até os lados de Big Mom, encarando Leno com o olhar assassino do outro lado da mesa. Com uma única ordem, estavam prontos para reduzi-lo a cinzas. Assim que a Big Mom terminou de se armar e se preparou para dar uma lição brutal a Leno, uma enorme lâmina de luz carmesim atingiu-a em cheio, lançando seu corpo obeso para trás como uma bala de canhão. Bum! Os prédios em formato de sobremesa atrás dela foram destruídos um após o outro, e densas nuvens de poeira subiram ao céu. Zeus e Prometeu paralisaram de choque e, em seguida, voaram apressadamente em direção ao local de pouso de Big Mom, gritando ansiosamente: Mamãe, mamãe, você está bem? Tic. Leno estalou a língua em sinal de insatisfação. Olhou para a lâmina vermelho-sangue em sua mão, sentindo-se ligeiramente impotente. Sem forjá-la em uma lâmina negra, nem mesmo seus ataques normais conseguiam romper a defesa daquela bruxa gorda. Sob a percepção do aqui da observação, não havia um único ferimento no corpo de Big Mom. Ah! Deus do trovão, eu vou te matar. Um rugido estridente rompeu da nuvem de poeira. As ondas sonoras formaram ondas de choque ondulantes que dissiparam a fumaça ao redor. Erguendo-se sobre uma nuvem de tempestade, Big Mom emergiu das ruínas, empunhando uma lâmina flamejante enquanto avançava com intenções assassinas. Leno olhou para cima. A aparência de Big Mom havia mudado drasticamente. Seu cabelo, antes rosa, agora estava em chamas laranja flamejantes. Em meio ao fogo, um rosto grotesco se contorcia e se transformava. Era claramente Prometeu possuindo-a. Envolta em cabelos flamejantes com os olhos arregalados de fúria, ela brandiu sua lâmina de fogo, repentinamente alongada, contra Leno como uma montanha desabando do céu. A lâmina cortou o ar a uma velocidade assustadora, deixando um longo rastro vermelho alaranjado em seu caminho. Morra, espada do imperador, lâmina da destruição. Bum, bum, bum. Chamas irromperam e ondas de calor se espalharam. A onda de choque avassaladora lançou tudo ao redor pelos ares. O impacto violento abriu uma enorme fenda no chão, fazendo com que toda a praça tremesse violentamente. Quando seu primeiro golpe errou o alvo, Big Mom girou instantaneamente e desferiu um golpe horizontal, interceptando perfeitamente o contra-ataque de Leno. Clang! O choque do aço ecoou tão agudo que parecia capaz de perfurar os tímpanos. A onda de choque do impacto se propagou para fora em uma explosão circular. Segurando sua espada com uma das mãos, Big Mom sorriu de repente. Com a outra mão, mergulhou na nuvem de tempestade escura como breu e olhou para Leno com escárnio descarado. Te peguei, pirralho. 10.000 raios. No instante em que suas palavras foram proferidas, uma espessa e brilhante coluna de relâmpagos púrpura desceu do céu, engolindo instantaneamente a figura de Leno. Bum bum bum. Explosões ensurdecedoras irromperam. O chão tremeu enquanto arcos de eletricidade cintilavam descontroladamente em todas as direções. Uma enorme cratera se abriu onde Leno estava, com fumaça saindo de dentro dela. Ei, ei! Big Mom passou a língua comprida pelos lábios com os olhos brilhando. Ela tinha certeza de que o golpe havia atingido o alvo. Deixe o pirralho bancar o arrogante. Isso deve lhe ensinar uma lição. Enquanto ela se deleitava com seu próprio triunfo, a voz ligeiramente exasperada de Leno surgiu em meio à fumaça. Usar raios contra mim? Bruxa gorda, seu cérebro está quebrado? Vou você. Como isso é possível? Ao ver Leno aparecer diante dela completamente ileso, os olhos de Big Mom se arregalaram em descrença. O ataque claramente o atingiu. Como ele poderia estar ileso? A julgar pela expressão de espanto dela, Leno percebeu que ela havia se esquecido completamente de sua habilidade com a Akuma no Mi. Nesse caso, ele se certificaria de que ela se lembrasse. Um leve sorriso curvou seus lábios. Seu olhar era desdenhoso enquanto falava com orgulho. Deixe-me mostrar a você como é um choque do trovão de verdade. Ele ergueu o braço e apontou para Big Mom de longe. 500 milhões de volts, prisão do trovão. Pá, pá, pá. Incontáveis colunas de relâmpagos brancos e flamejantes desceram do céu, envolvendo instantaneamente toda a praça. Relâmpagos caíam como chuva, devastando a área confinada. No centro, onde os relâmpagos eram mais densos, os gritos lancinantes de Big Mom ecoavam pelos céus. Ah! Como um castigo divino, um raio após o outro caiu impiedosamente. Seu corpo enorme, antes elogiado como um balão de aço, gradualmente se tornou preto carbonizado. Não muito longe dali, Katakuri, que vinha lutando contra Yamato, já não tinha mais ânimo para defender a honra da família. No instante em que o relâmpago apareceu, sua expressão mudou. Ele imediatamente se retirou do campo de batalha e voltou para proteger seus irmãos mais novos. Se sua família tivesse desaparecido, que honra restaria para defender? Leno agarrou Zeus, que estava atordoado e completamente desorientado, e se moveu rapidamente para o lado de Nami. Sem dizer mais nada, colocou Omi em seus braços. Para você. É um bom brinquedo. Só precisa alimentá-lo com algumas nuvens de tempestade de vez em quando. Então ele baixou a cabeça para olhar para Zeus, sua voz tornando-se fria e ameaçadora. A partir de agora, ouça Nami, ou eu te mato. Sim, Vossa Excelência. Eu me comportarei. Tendo se transformado novamente em uma pequena nuvem branca, Zeus tremia nos braços de Nami enquanto respondia. O homem à sua frente era aterrador. Nem mesmo a mãe era páreo para ele. Ela ainda gritava em meio à tempestade de raios. Com seu corpo minúsculo, ele não aguentaria nada disso. Seria aniquilado num instante. Após acertar as contas com Nami, Leno se virou para o resto de seus companheiros e disse com um sorriso. Todos, retirem-se desta área por enquanto. Vou procurar os ponêglifos. Eu nem me fartei ainda, então já acabou? Yamato apoiou seu kanabo no ombro, visivelmente descontente. Ela nem tinha terminado o aquecimento, e a batalha já havia acabado. Eles haviam concordado anteriormente que a luta seria dela. Capítulo 330. Ao ouvir a reclamação de Yamato, Leno deu um sorriso irônico e balançou a cabeça. Originalmente, ele planejava derrotar a Big Mom primeiro e depois deixar que Yamato a finalizasse como treino. Quem diria que aquela velha bruxa não seguiria as regras e usaria raios para provocá-lo? Como ele ia aguentar isso? Quando ele voltou a si, as coisas já tinham chegado a esse ponto.
Dado o estado atual da Big Mom, mesmo que ela não morresse, perderia uma camada de pele. Não havia a menor chance de ela voltar a lutar tão cedo. Ele estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Yamato, pedindo desculpas. Desculpe, Yamato. Foi um acidente. Da próxima vez, você com certeza estará na vanguarda. Acho que esse é o único jeito. Yamato caminhou cabisbaixa até Robin em busca de consolo, parecendo abatida. Mesmo estando infeliz, ela não fez alarde. Ao ver sua expressão magoada, Leno balançou a cabeça internamente. Essa garota era realmente obcecada por batalhas. Ao lado deles, Nami acariciava Zeus nos braços, com o rosto radiante de alegria. Curiosa, perguntou. Ei, idiota, pra que serve isso? É um animal de estimação? Ei, Nami, meu nome é Zeus, não esse cara. Antes que Leno pudesse responder, Zeus protestou indignado de seus braços. Então ergueu seu rostinho com orgulho. Eu sou incrível, tá bom? Viram aquele relâmpago mais cedo? Fui eu que o disparei. Ah, é? Então foi você quem atacou o nosso capitão idiota? Isso faz de você um inimigo. Nami agarrou as bochechas de Zeus com as duas mãos, um sorriso perigoso se espalhando por seu rosto. Você ousou atacar nosso capitão e ainda se orgulha disso? Sentindo as mãos puxando com mais e mais força, Zeus começou a suar frio. Ele murmurou timidamente. Essa foi a ordem da mamãe. Uf, vou deixar passar dessa vez. Comporte-se daqui para frente. Após mais uma rodada de amassamento impiedoso, Nami finalmente o soltou. A habilidade dele era um tanto semelhante à dela, então ela estava pelo menos um pouco interessada. Leno teve um lampejo de consciência dos imperadores do submundo. Ao ver o estado miserável em que se encontravam, ficou sem palavras. Esses caras realmente tiveram coragem. A confusão causada pela briga dele com a Big Mom tinha sido enorme. E, no entanto, eles não fugiram. Permaneceram onde estavam para assistir ao espetáculo. Ou talvez eles não tivessem conseguido escapar. Exceto Morgans, que claramente nunca teve a intenção de ir embora desde o início. Quando viram Leno aparecer de repente diante deles, seus corpos tremeram involuntariamente. A arrogância que outrora possuíam havia desaparecido. Em seu lugar, restava um medo profundo, oculto em seus olhos. Como eles poderiam não ter medo? Basta olhar em volta. Essa devastação apocalíptica semelhante a um desastre natural, quem poderia permanecer indiferente? Se Leno não tivesse se contido deliberadamente, todos eles já teriam virado carvão, como era de se esperar do Deus do Trovão, o usuário de logia mais poderoso. Seu controle sobre os raios era aterrador além da conta. Leno ignorou os outros e caminhou diretamente até Stussy com um sorriso. Espere lá fora mais tarde. Preciso conversar com você sobre algo. Ele estendeu a mão e roçou a bochecha dela, que estava um pouco suja, depois se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Não pense em fugir. As consequências serão muito sérias. Sim, senhor Deus do Trovão. Sua voz era tímida, seu olhar evasivo. Ao sentir a mão ligeiramente áspera em sua bochecha, o corpo de Stussy estremeceu instintivamente. Ao ver seu olhar assustado, Leno deu uma risadinha suave, com uma expressão calma e serena. Se ela estava fingindo ou não, pouco importava. Contanto que obedecesse, ele teria muitas maneiras de lidar com ela mais tarde. Com um gesto de mão, ele abriu caminho através da densa tempestade de raios. Então, sua figura se transformou em um raio e desapareceu. Os outros trocaram olhares e apressaram-se pelo caminho recém-aberto. Cada segundo ali era um tormento. Um passo em falso e eles poderiam perder a vida. Nem mesmo sempre dedicados Morgans ousaram se demorar. Leno os havia acompanhado pessoalmente, ele não ousaria recusar tal cortesia. Após deixar a praça no terraço, a figura de Leno continuou a aparecer em diferentes partes da ilha Whole Cake. Finalmente, ele encontrou o cofre do tesouro. Após nocautear os guardas, ele entrou com ar de superioridade e guardou o Poneglyphoneglyphoneg diretamente em sua bolsa. Já que estava ali, não tinha intenção de sair de mãos vazias. Começou a recolher os vários tesouros que a Big Mom havia acumulado. Enquanto Leno ainda passeava pelo cofre, toda a ilha Whole Cake havia mergulhado no caos. Equipe, após testemunharem o espetáculo de relâmpagos, perceberam que algo havia acontecido e correram para o local. Quando chegaram, ficaram paralisados de choque. O local onde a festa do chá havia sido realizada foi engolido por violentos relâmpagos. De tempos em tempos, os filhos da Big Mom eram retirados de lá de dentro. O que os horrorizou ainda mais foi que sua governante, a própria Big Mom, estava deitada de lado, fumando e imóvel, sua vida ou morte desconhecidas. Foi somente sob o comando de Katakuri que todos voltaram a si e começaram a resgatar freneticamente os feridos. Quando Leno retornou, os aventureiros estavam enfrentando os remanescentes dos piratas da Big Mom. Katakuri, Peróspero e os poucos que ainda estavam de pé encararam Leno com ódio quando ele apareceu. Foi esse homem que causou perdas catastróficas aos piratas da Big Mom. Quase todos os oficiais de alta patente foram eliminados, e até mesmo a mãe deles estava inconsciente. Se tivessem a oportunidade, eles o despedaçariam. Mas, na situação em que se encontravam, não se atreveram a agir de forma precipitada. Se ele decidisse matá-los na ausência da mãe, nenhum deles seria páreo para ele. Katakuri estava na frente, com os olhos vermelhos enquanto encarava Leno. As veias saltavam na mão que segurava o tridente. Ao ver seus irmãos mais novos feridos, sentiu como se seu coração estivesse sendo cortado por facas. Ele desejou poder estar no lugar deles. Ele queria avançar e lutar com o homem até a morte. Mas a realidade não permitiu. E de qualquer forma ele não era forte o suficiente. Leno, que estava parado não muito longe dali, não deu atenção aos olhares deles. Apenas alguns peixes pequenos, insignificantes. Ele voltou para perto de seus companheiros, prestes a chamar todos para irem embora, quando Nami de repente agarrou seu braço. Com uma expressão severa, ela ergueu o queixo para o lado e exigiu: idiota, o que há com aquela mulher? Ela disse que você mandou ela esperar. Leno seguiu o olhar dela e assentiu, compreendendo. É isso mesmo. Tenho algo para conversar com ela. Sobre o que você quer falar com ela? Nami girou a cintura bruscamente e disse entre dentes cerrados. Acho que você simplesmente se apaixonou por ela. Seu idiota. Uma mulher atrás da outra. Você nunca vai parar? Desta vez é realmente importante. Não acredito em você. Capítulo 331. Bem acima do céu, um navio de guerra de aço voava lado a lado com um balão de ar quente.
Após advertir Morgans para que não publicasse nenhuma reportagem imprudente, Leno trouxe Stussy de volta ao galé. Diante do grupo de aventureiros, até mesmo Stussy, a experiente rainha do submundo, sentiu um leve desconforto em seu coração. Dentro do salão da cabine, ela ficou de pé rígida diante de Leno e fez uma leve reverência. Lord Leno, posso perguntar por que me convocou? Como você me chamou? Do outro lado do sofá, Leno estava sentado com uma perna cruzada sobre a outra, abaixando a cabeça enquanto ajeitava casualmente suas roupas levemente amassadas. Seu tom era indiferente. Ele nem se deu ao trabalho de levantar as pálpebras. Stussy ergueu a cabeça, confusa. O homem à sua frente estava completamente diferente de como se comportara antes. Ele não era mais o tolo lascivo ansioso por bajulá-la. Em vez disso, ele irradiava calma e compostura, uma aura de controle absoluto que inspirava admiração instintiva. O que ele quis dizer com isso? A forma como ela se dirigiu a ela não deveria estar errada. Ela não se dirigiu a ele da mesma forma na festa do chá? Após um longo momento, Leno ergueu a cabeça e encarou-a diretamente, com um lampejo de divertimento nos olhos. Em público você me chama de senhor. Não vou ficar discutindo isso. Mas em particular, você ainda usa esse título. Você está planejando uma rebelião CP0? Ao final, seu olhar tornou-se perigoso. Uma pressão tênue, porém inegável, emanava de seu corpo. Baque. No instante em que suas palavras foram proferidas, as pupilas de Stussy se contraíram. Seu corpo delicado instintivamente se dobrou nos joelhos enquanto ela caía no chão. A maneira como ele falava, e o fato de ele saber quem ela era, imediatamente a fez lembrar daquelas figuras imponentes que ocupavam os lugares mais altos. O último resquício de esperança em seu coração se despedaçou. Seu rosto empalideceu enquanto ela tremia e implorava. Por favor, São Leno, perdoe-me. Eu sei que errei. Ela jamais imaginara que Leno, um recém-chegado que acabará de se tornar um dragão celestial, conheceria sua verdadeira identidade. Ela recebia ordens diretas dos 5 anciãos. Além desses poucos, ninguém deveria saber sobre sua segunda identidade. Ela pretendia manter sua imagem de rainha do Distrito do Prazer. Em vez disso, ele a desmascarou com uma única frase. Seus pensamentos corriam enquanto ela explicava apressadamente. Não era minha intenção ocultar minha identidade. Foi uma ordem dos 5 anciãos. Estou proibida de revelá-la a estranhos. Ah, é? Uma ordem dos 5 anciãos? Leno apoiou o queixo em uma das mãos, e o divertimento em seus olhos se intensificou. Os cantos de seus lábios se curvaram para cima enquanto ele perguntava com um leve sorriso. Então, coletar informações para Vegapunk também era uma ordem dos 5 anciãos? Stussy ergueu o olhar abruptamente, com os olhos tomados pelo horror. Quando o olhar dela encontrou o dele que sorria, o rosto dela empalideceu. Seu corpo inteiro ficou mole quando ela desabou no chão. Acabou. Completamente acabou. No momento em que percebeu que sua identidade como agente dupla havia sido revelada, ela soube que estava condenada. Considerando os métodos dos dragões celestiais, ela não só morreria, Vegapunk seria arrastado junto com ela. Naquele instante, um único pensamento dominava sua mente. Ela não podia, de jeito nenhum, cair nas mãos de um dragão celestial. Caso contrário, Vegapunk certamente morreria. Com esse pensamento, ela juntou 2 dedos e os levou em direção à própria testa. No instante seguinte, quando estava prestes a testemunhar a destruição de sua própria massa encefálica, uma mão grande segurou firmemente seus dedos, agora cobertos de preto. Sem hesitar, sua outra mão disparou em direção ao próprio coração, mas mais uma vez, Leno a deteve sem esforço. Ela se debateu com todas as suas forças, mas o aperto dele era como garras de ferro. Por mais que tentasse, não conseguia se libertar. A reviravolta repentina deixou os outros olhando em silêncio atônito. Eles não haviam prestado muita atenção à conversa entre os dois, apenas tinham uma vaga noção de que seu capitão estava ameaçando alguém novamente. Mas como foi que a situação se transformou em uma questão de vida ou morte num piscar de olhos? Ainda assim, ninguém estava particularmente preocupado. Com Leno presente, que tipo de impacto a Stussy poderia causar? No entanto, enquanto Leno segurava suas mãos, uma transformação ocorreu. 4 presas afiadas brotaram repentinamente de sua boca. Suas pupilas ficaram vermelhas como sangue, e um par de largas asas de carne surgiu em suas costas. O que é aquilo? A mudança chocante chamou imediatamente a atenção de todos, especialmente de Nojiko, cujo rosto se encheu de espanto. Olhando fixamente para sua aparência um tanto familiar, ela hesitou e murmurou. Uma vampira? O quê? Ela também usa a fruta do vampiro? Nami, Vivi e as outras se viraram para Nojiko em choque, buscando confirmação. Todos conheciam as habilidades de Nojiko, mas agora havia mais uma. Seria esta, artificial? Não tenho certeza, Nojiko balançou a cabeça, com incerteza na voz. A aura parece semelhante, mas também diferente. Após ativar sua habilidade, Stussy imediatamente abriu a boca e mordeu em direção ao pescoço de Leno. Ela tinha muita confiança em seu poder. Aquelas presas podiam perfurar aço com facilidade. Não havia a menor chance de a carne de Leno resistir a elas. Enquanto ela injetasse a neurotoxina em seu corpo, ela conseguiria se libertar do controle dele. Mas a imaginação era bela. A realidade era cruel. Em vez do som de dentes perfurando a carne, 2 estalos nítidos ecoaram de sua boca. Rachadura. O que? A dor aguda lhe disse tudo. Suas presas haviam quebrado. Ela olhou em choque para o pescoço de Leno, onde um lampejo de luz roxa desapareceu num instante. Antes que ela pudesse se recuperar, Leno já havia virado a cabeça. Em certo momento, seus olhos se transformaram em pupilas verticais. Ele a olhou com frio desdém, sua voz carregando uma leve impaciência. Se você continuar com essa besteira, vou matar o Vegapunk agora mesmo. Você. Os olhos de Stussy se arregalaram de fúria enquanto ela o encarava. A essa altura, ela já não se importava com hierarquia. Ela só queria arrastar aquele homem para o inferno. Esse canalha desprezível usou aquele que ela considerava um pai para ameaçá-la. Completamente sem vergonha. Leno a atirou ao chão e voltou para o sofá. Seu tom tornou-se severo. Eu pergunto, você responde. Se você continuar tentando se matar, garanto que depois que você morrer, Vegapunk também não sobreviverá. Após uma pausa, vendo que ela havia se acalmado, ele continuou.
Preciso de uma semente da chama, uma porção separada da chama-mãe. Impossível. Nem pense nisso. Sua voz se elevou quase à histeria. Stu se saltou de pé, com os olhos vermelhos de raiva, encarando-o com fúria. A chama criada por seu pai pertencia a toda a humanidade. Como poderia ser entregue a um único indivíduo? Ao ver a reação intensa dela, Leno pareceu não se surpreender. Sua expressão permaneceu calma. Ele cruzou os braços sobre as pernas e disse quase com pesar. É uma verdadeira pena. Daqui a pouco, a chama-mãe será roubada. E por acaso eu sei a identidade do ladrão. Capítulo 332. Quando Leno deu uma notícia tão chocante, Stussy não acreditou a princípio. Foi só depois que ele mencionou os 6 satélites de Vegapunk que a expressão dela mudou e ela finalmente aceitou que aquilo poderia ser verdade. Após a persuasão paciente e amigável de Leno, Stussy finalmente concordou em contatar a Vegapunk. Afinal, seu intelecto superava em muito das pessoas comuns. Se era real ou falso, ele seria capaz de dizer num piscar de olhos. Para obter a faísca o mais rápido possível, Leno entregou Stussy a Morgas e pediu que ele acompanhasse a rainha de volta. Ao mesmo tempo, ele obteve convenientemente a localização dos piratas do Barba Branca através de Morgans. Como era de se esperar do homem que espalhou jornais pelo mundo inteiro, sua rede de informações era impressionante. No futuro, sempre que precisassem encontrar alguém ou alguma coisa, a utilidade de Morgan se destacaria verdadeiramente. Assim que o vendaval desceu sobre o mar, Leno imediatamente sacou o Poneglyphoneglyphoneg. Ao verem a enorme pedra flutuante, a tripulação irrompeu em vivas, sem conseguir esconder a empolgação em seus rostos. Mesmo sem entenderem direito, todos discutiam o assunto com entusiasmo. O terceiro, hahaha. Sim, estamos cada vez mais perto da ilha final. Eu estava preocupado antes. Não esperava que conseguíssemos tão facilmente. Ignorando os companheiros jubilantes, Robin já havia se aproximado correndo com seu caderno e começado a decifrar a escrita antiga. Para não a perturbar, os outros afastaram-se discretamente. Naquele instante, Chopper, aos pés de Leno, olhou para ele e perguntou, animado. Leno, você perguntou sobre a localização dos piratas do Barba Branca mais cedo. Isso significa que o quarto Poneglyphoneglyphoneg está com eles? Leno olhou para Chopper surpreso, depois abriu os braços em sinal de impotência. Não sei. Só saberemos depois de irmos lá e vermos. Quanto ao Poneglyphoneglyphoneg desaparecido da Ilha dos Homens-Peixe, ele realmente não tinha ideia de onde estivesse. Mas havia apenas alguns lugares possíveis. Eles poderiam verificá-los um por um. Cedo ou tarde, eles o encontrariam. Ao ouvir a resposta de Leno, o semblante de Chopper se fechou. Ele suspirou e disse, espero que esteja lá. Assim não precisaremos ficar correndo para todos os lados depois. Do que você está falando? Estamos sempre correndo para todos os lados. Leno lançou-lhe um olhar irritado, embora por dentro também se sentisse um pouco impotente. Desde que descobriram um método para chegar à ilha final, o coração de todos ficou inquieto. Agora eles estavam até começando a resistir a navegar rotas extras. Isso não ia funcionar. Com esse pensamento, ele olhou para a tripulação, que ainda estava animada, e elevou a voz. Pessoal, quero dizer algumas palavras. Depois de se certificar de que todos estavam olhando para ele, ele continuou. Ultimamente, todos têm estado um pouco obcecados e meticulosos demais na busca pela ilha final. Você tem gasto muita energia com isso. Não me oponho à busca pelo lendário One Piece. Mas, ele percorreu o olhar com eles, seu tom se tornando sério. Não quero que procuremos apenas por procurar. Nosso sonho é viajar pelo mundo. A última ilha é apenas um dos pontos turísticos ao longo da nossa jornada. Então, encare isso com calma. Não fixe o olhar em um único ponto e acabe perdendo a paisagem ao longo do caminho. No instante em que ele terminou de falar, o silêncio tomou conta do convés. As mulheres que estavam em pé à sua frente baixaram a cabeça em silêncio. Suas palavras foram como um alerta, arrefecendo instantaneamente o sangue quente que lhe subira à cabeça. Ao relembrarem tudo o que havia acontecido recentemente, eles de repente perceberam. Sem perceberem, suas emoções foram constantemente influenciadas por aquela última ilha. Após um longo tempo, trocaram olhares, inclinaram-se ligeiramente e falaram em uníssono. Desculpe, capitão. Estávamos errados. Ei, por que você está se desculpando? Leno acenou com a mão como se não houvesse amanhã, e sorriu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sou seu capitão e seu homem. Lembrá-lo na hora certa faz parte do meu trabalho. Tic, sem vergonha. Sem papas na língua. Seu pervertido. Há poucos instantes, depois de se desculparem, eles o olhavam com admiração. Admiração por ele ter conseguido resistir à tentação do grande tesouro e lembrá-los de não se esquecerem de suas aspirações originais. E aí esse desgraçado aproveitou a oportunidade sem hesitar. Algumas das meninas inexperientes coraram tanto que seus rostos pareciam prestes a sangrar, tão envergonhadas que nem conseguiam levantar a cabeça. Uma certa coelhinha inocente olhou para a esquerda, depois para a direita completamente confusa, antes de finalmente baixar a cabeça e mordiscar sua cenoura. Chopper, aos pés de Leno, finalmente saiu do transe. Seus olhos brilharam enquanto olhava para Leno e exclamou. Que legal! A última ilha é apenas um cenário ao longo da nossa jornada. Essa frase foi incrível. Sim, muito legal. Após recuperarem a compostura, Carmen e Vivi assentiram com a cabeça em concordância, e a timidez inicial desapareceu. Tratar o tesouro que o mundo inteiro cobiçava como algo comum, que audácia incrível. Só alguém assim merecia ser o capitão deles. Ser o homem deles. Enquanto Leno desfrutava de seu momento de glória, Nami se aproximou dele, segurou seu braço e perguntou. A propósito, seu idiota, que faísca foi aquela que você mencionou na frente daquela mulher mais cedo? A boca de Leno se contraiu enquanto ele olhava para Nami, resistindo à vontade de revirar os olhos.
Será que ela estava mesmo perguntando sobre a faísca? A maneira como ela enfatizou a palavra mulher tornou seu verdadeiro significado dolorosamente óbvio. Olhando em volta e vendo os olhares curiosos nos rostos de todos, ele suspirou, impotente. Depois de lançar um olhar de soslaio para Nami, ele explicou. A faísca, mais precisamente, é chamada de chama-mãe. Trata-se de um dispositivo energético criado pelo cientista mundialmente renomado Vegapunk, um aparelho capaz de fornecer energia praticamente infinita. Infinito. Você quer dizer o que eu estou pensando que você quer dizer? A voz de Nami tremia, seus olhos se arregalavam violentamente. Foi inacreditável. Aquele cientista realmente conseguiu criar algo assim. Que pessoa incrível. Ao ver a mistura de choque e confusão nos rostos de todos, Leno assentiu com a cabeça e disse suavemente. Sim, exatamente o que você pensa. Uma fonte de energia que nunca se esgotará. Idiota, para que você quer isso? Para alimentar o vendaval? Nami sentiu que não podia ser tão simples, então investigou mais a fundo. O que será que esse idiota estava tramando agora? Ele nunca falava nada com clareza, a menos que alguém o obrigasse a dizer algo. Mostrar. Leno lançou-lhe um olhar de aprovação. Nada mal. Ela sabia como armar uma cilada para ele. Ele examinou a tripulação, um sorriso misterioso curvando seus lábios. Então, ele soltou a bomba. Vou usá-lo para alimentar uma arma ancestral. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.